Olá pessoal, mais um Falando de Negócio. Hoje a gente traz um convidado super especial que é responsável por toda a parte de infraestrutura do Estado, né, que a gente considera que seja a mola que impulsiona o desenvolvimento. E ele, né, já foi secretário de Infraestrutura, voltou a secretário de Infraestrutura, mas agora, como vice-governador do Estado, a gente está recebendo aqui Edilson Damião, paranaense, 47 anos, jovem pra caramba, né? Pai, marido, pai muito dedicado, que eu vejo ele acompanhando principalmente o pequeno, que o pequeno é a riqueza da gente, né? Edilson, paranaense que veio parar em Roraima como vários outros. O que te trouxe para Roraima? Na verdade, a história começa lá em 1980, né? Meu pai sempre foi, meu pai é pedreiro, aí mestre de obras aí, andarilho, andava muito Brasil, fazendo algumas obras, e atrás de oportunidade também, como todo brasileiro. Saiu lá do Nordeste, do Ceará dele, que é de onde a gente veio, e resolveu, uma cidade que estava naquela época crescendo, que era Roraima, pegou naquela época um barco, aí foi até o Amazonas. No Amazonas resolveu pegar aí um ônibus, parou aqui na Praça do Garimpeiro, e lá na Praça do Garimpeiro foi trabalhar na construção da base aérea. Aí passou 4 anos aqui, isso a gente está falando de 1980 mais ou menos. Passou aí seus 4 anos, conseguiu juntar um dinheirinho, eu disse, agora eu vou pegar a família lá no Piauí. Foi buscar todo mundo? Minha mãe é piauiense, ele é cearense, mas minha mãe é piauiense, a gente morava no Piauí. E resolveu buscar todo mundo. E em 84, nós viemos embora do Piauí para Roraima, para começar aí uma vida que hoje, assim, graças a Deus, já gerou outras vidas, já gerou outras famílias, e assim está sendo subsequente, né? A gente, desde 84 que a gente está aqui. E eu vejo você fala muito, inclusive nas conversas que a gente tem, você é uma pessoa muito temente a Deus, né? Sim, Isso sim. aí é um diferencial. Tem uma característica de humildade muito grande, né? Essa engenharia é em função do trabalho do pai? Porque a engenharia entrou na tua vida por quê? Na verdade, se eu dissesse para você que não é fruto do trabalho do meu pai, eu estava mentindo, né? Ele, como todo bom nordestino, sempre sonhou estudar, mas devido às condições financeiras eu não conseguia estudar. E o sonho dele sempre foi a engenharia. Eu recebi esse sonho para mim e disse, não, vou executar esse sonho para o senhor. Absorveu, realizou. Realizei, graças a Deus, sou muito feliz como profissional. Não me vejo como outro profissional que não seja engenheiro. Agora me vejo mais como na política, né? Antes também, se você me perguntasse há 4 anos atrás, Edilson, você se vê governador? Eu ia dizer para você, jamais ia enxergar. Mas Deus tem os caminhos que só Ele sabe para a gente, a cada um de nós. Mas na engenharia da vida, Edilson, é mais fácil, vamos dizer, de repente fazer uma obra ou construir relações na política? É mais fácil fazer uma obra. É bem mais calculável, é bem mais fácil prever o resultado. E na política, você é uma pessoa que já trabalhou, inclusive a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, né, na gestão municipal e agora na gestão estadual, mas qual é a dificuldade hoje, que a gente vê que não é um problema de Roraima, não é um problema do Brasil, é um problema de mundo quando a gente fala em política, né? Por que as pessoas assim são tão desacreditadas nessa questão da política? E quando surge assim pessoas com modelos diferentes, por exemplo, quando surge a humildade junto, quando surge o respeito, quando surge a preocupação realmente com a ponta, né? Porque de alguma forma nós somos servidores do público, né? Da população. Então, quando as pessoas veem pessoas executando dessa forma, gera até uma estranheza, né? Porque a classe política passou a ser desacreditada. Exatamente. E como é que a gente recupera isso? Eu acho que a política teve um novo desenho no mundo e principalmente no Brasil. A prova disso é o ex-presidente Bolsonaro. Tudo que você falou resumiu: família, humildade, a forma direta de tratar o povo. O político que não tem essas características, ele está totalmente desatualizado da política, está fadado ao fracasso. A população não enxerga mais o político como aquele ser intocável, que antes vivia num pedestal e jamais poderia chegar nele. A
A população precisa do político que esteja no mesmo nível que ela, porque essa ferramenta aqui chamada telefone trouxe esse equilíbrio para todo mundo. Hoje, o telefone se permite a gente falar com qualquer parlamentar do mundo, do Brasil, e o parlamentar que não tiver acesso às redes sociais, que não tiver acesso a poder retribuir de certa forma essa cobrança da população, ele está fadado a fracasso. Então hoje, a população, acho que com essa ferramenta e mais outras, tem o poder de cobrar mais do político. E o político ele não está acostumado à cobrança. Ele está acostumado a viver naquele mundo intocável, que de 4 em 4 anos se renova, e que poucas às vezes ele precisa dar satisfação. Não estou generalizando, é claro, não são todos os políticos que pensam dessa forma, mas ele tem que, hoje, como você disse, ele tem uma obrigação de dar resposta à população. Você imagina, nós estamos à frente da Secretaria de Infraestrutura já há 6 anos, entregamos mais de 3.000 obras em todos os estados. Hoje eu posso falar para você de A a Z desse estado de Roraima, do Entre Rios, ao Uramutã, ao Caju, às vilas mais distantes, do Caicubi, Xixioú, todos os lugares a gente pode dizer que a gente já tem uma plantinha que a gente já conhece. Então, o político tem que estar preparado para conhecer seu estado, tem que estar preparado para dimensionar tudo aquilo que ele tem, para desenvolver seu estado, para poder levar em todos os cantos a sua política, para poder pelo menos dizer, ó, aqui eu tenho um trabalho, aqui eu conheço. Aquele político que não sai daquela sua zona de conforto está fadado a fracasso. Essa consciência disso, de saber que o poder público, e aí é a tua área direta, o poder público ele tem que dotar o Estado de infraestrutura, né? Condições para que o setor privado possa se desenvolver, gerar emprego, gerar renda. Exato. E, por tabela, o desenvolvimento não só econômico, como social também, né? Esse papel de dar infraestrutura, nós somos um Estado novo, né? Um Estado pequeno, né? Mas que tem despontado com números bastante interessantes, principalmente nos últimos 6 anos, né? Do qual você vem fazendo parte dessa gestão, hoje como vice-governador, né? Como é que é dotar um Estado que ainda é muito penalizado por questões de logística, né? Um certo esquecimento com relação até o norte, não é só Roraima, o norte do Brasil, em especial Roraima e o Amazonas, em função do isolamento, 319, essas BRs aí que precisam de uma atenção redobrada do governo federal. Como é que é dotar um Estado da infraestrutura necessária à atração de investimento, né? Ou pelo menos dotar do mínimo para quem já está investindo no Estado? Velho, eu acho que tudo começa da possibilidade de acreditar. E quando eu falo acreditar, vou começar falando de 2018. Em 2018, Roraima quebrou. Roraima foi no fundo do poço. Então, 2018, quem é que ia falar de soja em Roraima? 2018, quem é que ia dizer que o canarinho ia ficar pronto? 2018, quem passasse pelo HGR, quem é que ia dizer que aquela obra ali, que era apenas um caixão pintado por fora, ia ficar pronto? 2018 a gente tinha salários de 5 meses de funcionários atrasados. Quem é que ia falar de progressão na PM, de viaturas, disso? Ninguém. Porque as pessoas do próprio estado estavam desacreditadas. Ninguém acreditava que Roraima pudesse sair desse fundo do poço. É tanto que pouca gente se candidatou a governador naquela época. Muitos desistiram porque não acreditavam nem que conseguiriam a recuperação desse estado. Mas, felizmente, a população fez uma boa escolha, escolheu o Antônio Denário, que soube conduzir esse estado com a mão de ferro. E quem acompanhou o Denário no começo sabe que mão de ferro é dizer não. O Denário disse não para muita gente, disse não para vaidade, disse não para certos privilégios. Os secretários do Denário até hoje nunca receberam diária para viajar para qualquer lugar que seja. Muita gente acha que é mentira, mas é verdade. É verdade. O secretário do Denário, bebe essa briga do volante, recebe mal a passagem. E é assim, por quê? Porque ele faz questão de dizer que tratar os grandes como os grandes e os pequenos como os pequenos. Então, desde 2018, a partir da intervenção federal, quando o Denário assumiu, Roraima começou a mudar a sua forma de tratar. Hoje, para você ver, a gente tem o roraimense mais acreditando em Roraima. A prova disso é que muita gente hoje já fala de área plantada e eu estou falando não é de pessoas de fora não, gente daqui do estado. Muita gente já fala de industrialização. Esses dias teve o Viva Roraima no Parque Unauá,
eu estava junto com você e eu fiquei impressionado com a quantidade de empresas, principalmente do setor de turismo, que estão investindo no estado de Roraima. Quem é que vislumbrava isso lá para trás? Ninguém. Então o roraimense despertou. O roraimense despertou para a política, despertou para o negócio, despertou para a valorização da nossa terra, despertou para poder crescer e investir aqui no potencial do nosso estado. E isso que fez com que o Denário também despertasse, junto com os prefeitos, os parlamentares, na infraestrutura do nosso estado. Hoje a gente está produzindo aí quase 200 mil hectares de soja. A gente tem todas as vicinais boas, asfaltadas? Não, a gente não tem. Mas estamos asfaltando 200 quilômetros. Mas boa parte delas está recuperada e a gente não tem problema de trafegabilidade. A gente tem aí um infinito de quase 15 mil pontes em todo o estado. 800 foram reconstruídas. A gente tem algumas que caíram, que não estão impedindo algum acesso, tem, mas já tem uma equipe lá trabalhando, ou já está provisionada para fazer. Então hoje Roraima tem muito planejamento em tudo. Para você ver, nós asfaltamos uma das rodovias que quem mora onde eu vou falar, que é o Taiano, era uma das rodovias mais antigas do nosso estado. Hoje você tira 20 minutos Boa Vista para o Taiano. E é uma das grandes produtoras de soja do nosso estado. Até seu Falavinha, que produz lá seus mais de 10 mil hectares de soja. Então Roraima criou toda essa perspectiva de investimento. E é muito bom a gente poder chegar depois de 6 anos, agora quase 7 anos, ver que ainda tem muita gente querendo investir em Roraima. Eu acho que por isso, todos esses fatores contribuíram para que Roraima continue e com certeza vá continuar crescendo no estado. Esses números, o PIB, geração de emprego, abertura de novas empresas, tudo isso que está acontecendo com Roraima, a gente está citando alguns poucos indicadores, mas na tua visão, não só como vice-governador e secretário de infraestrutura, mas como uma pessoa que escolheu Roraima para viver, criar tua família, né, dar continuidade na tua vida, para ti esses dados eles são sustentáveis, né? Você é daqueles, que eu sei que você é um otimista em relação a Roraima, mas você é daquele que acredita que o foguete decolou e não tem mais ré, ou você tem algum receio de algo que possa interferir nesse futuro que acende ser cada vez mais motivante para a população e para quem acredita no Estado? Eu acho que a única coisa que pode atrapalhar o próprio Estado é a política que a gente começou a falar nessa conversa. Aquela política que não desenvolve o Estado, a política que regride o Estado. É a única coisa que pode atrapalhar esse Estado. O resto, o Denário preparou muito bem para esse Estado, para qualquer próximo governante decolar esse foguete mais ainda. A soja, por exemplo, é um caminho sem volta nesse Estado. A gente, conversando agora recentemente, você ia daqui para Bonfim, de um lado e de outro era lavrado. Aquele lavrado naquela época não custava R$1.000 o hectare. Hoje ele custa de 15 a 20 mil reais o hectare. E as pessoas continuam chegando no estado para tentar comprar áreas naquele local, para continuar plantando. Por que as pessoas chegam aqui? Porque hoje o licenciamento ambiental é dado para 10 anos. Que hoje o título definitivo, se for bem instruído, demora aí 60 dias para você receber o título. Aquele que permite que você vá no banco financiar o recurso para poder investir. E é isso que quem investe quer. Ele não quer um sócio político. Ele não quer um ad eterno. Ele não quer ter que tirar uma licença a cada 2 anos para poder pagar taxa, para poder ficar dependente de um favor de fulano de ciclano. Ele não quer pedir favor para poder tirar o título definitivo dele. Não, ele quer essa liberdade. Para poder justamente ter a possibilidade de ir lá no banco, financiar, poder dar incremento na produção dele, poder dar incremento na área. E é isso que eu acho que Roraima se destaca por todo esse processo. O Denário, em 2019, começou um trabalho bem interessante. Se você prestar atenção aí nas redes sociais do Denário, o Denário saiu percorrendo todo o Brasil vendendo Roraima. E o que ele dizia no Roraima Day, que é o evento que ele fazia em cada estado: venham para cá, aqui é o local de investir. E se você vê, isso deu muito certo. As pessoas vêm para cá, ligam para o Denário de todos os cantos, o próprio governador que atende. Então, o que a gente mais vê e percebe nessas situações? Que as pessoas enxergam em Roraima um estado menos, vamos dizer, dificultoso para poder trabalhar, menos burocrático. Um estado que está mais propenso a crescer. E outra vertente que eu acho que, complementando a sua pergunta, de que
isso é apenas uma fase momentânea, é a Guiana que está aqui ao lado. O asfaltamento da estrada Letem-Linden é uma prova de que quem está lá acredita no estado de Roraima também. Senão, jamais ia ter alguém asfaltando de lá para cá. Então é a prova de que realmente a nossa produção já segue outro caminho. Ela não vai descer para Itacoatiara, ela vai subir para Johnston. Que vai ser uma redução de custo absurda e Roraima passa a ser visto de uma das piores logísticas do Brasil para uma das melhores logísticas. Mas eu ouvi numa reunião que eu tive com o Edilson, o posicionamento de alguns empresários, inclusive amazonenses, que eu diria que eles são mais empolgados com Roraima do que muito roraimenses. Eu fiquei assim, encantado pelos posicionamentos. E uma coisa me chamou a atenção, e você como governante, né, a questão do político. Eu estou tratando aqui do gestor público, até porque o resultado depende da habilidade da sua gestão. Exato. Né? Não é porque você é político e você está credenciado a saber gerir. Exato. Né? Você tem que ter uma experiência de receita, despesa, o que é benefício real para a população. Caso contrário, você vai passar os 4 anos como a maioria passa. Exato. Sem deixar legado nenhum. E uma das coisas que me chamou a atenção foi: gostaria muito que estados brasileiros tivessem a forma, o modelo como vocês tratam a coisa pública. Exato. Vocês tratam a coisa pública como a gente trata a nossa empresa. Essa visão é uma visão assim utópica para o poder público, ou é uma tendência, na tua visão, né, como gestor, né, como político também? Qual é a tua visão desse tipo de posicionamento com relação a Roraima? É uma pergunta bem interessante, né? E a resposta disso está, acho que na escolha do Denário. O que o Denário era antes de ser governador? Empresário. E que experiência política o Denário tinha para gerir um estado, para dizer: tenho experiência, já fui prefeito, vereador, já fui qualquer coisa. Nada. Você colocou no cargo mais alto de um estado uma pessoa que nunca ocupou um cargo público. Ele já saiu do zero para governador. E foi o governador que mais fez por esse estado. A gente até costuma falar que há uma divisão de fases antes do Denário e pós-Denário. Então o que o estado de Roraima precisava em 2018? Do gerente, do cara que conta as moedas, do cara que revisa os custos, do cara que olha a conta de energia e diz: isso aqui está errado, tem desperdício. O cara que olha o aluguel da picape, o aluguel dessa picape pode ser mais barato. Então é um modelo de gestão que deve ser adotado por todos. E isso foi tão bom para o Denário que ele começou a fazer prefeitos dessa maneira, começou a fazer secretários dessa maneira, e tantos outros. Se reelegeu com essa política, e é uma política que não tem volta. Foi isso que permitiu para o Estado investir tanto, crescer tanto em outras áreas. Se a gente não tivesse, como eu já mencionado ali, controlado o desperdício que tinha nesse Estado, e coisas mais ínfimas, desde o aluguel de uma picape, que por mais que pareça, é 15 mil a picape, mas tem a mesma picape por 7. A conta de energia está dando lá 10, 30 mil reais, 40 mil reais. Por que está tão caro assim? E ele, mais do que ninguém, soube negociar. Roraima devia para a Roraima Energia em 150 milhões, foi negociado por 30. É exemplo, é claro, estou falando números exemplares, não estou números reais. Então, era disso que o Estado precisava. E é disso que o Estado continua precisando. De alguém que trate o dinheiro do público com respeito. O dinheiro do público como se fosse seu. Como se fosse seu. Esse modelo, Edilson, é um modelo que ele é um pouquinho diferente do que a gente vê. Exato. Quer dizer, um pouquinho não, muito diferente do que a gente vê. E incomoda. Incomoda, eu diria que incomoda menos a população, porque a população ela quer ver isso, ela quer ver eficiência, ela quer ver a aplicação correta do imposto que ela paga. Mas a classe política, de repente, não está aprendendo também com esse modelo? Acredito que sim. A nossa classe política, que, assim, por muito tempo, a gente não tinha no radar desenvolvimento. A gente era a economia do contra-cheque e pronto, acabou. Durava 5 dias o dinheiro na conta, quando muito 5 dias. Hoje você vê movimento durante os 30 dias do mês, você vê mercados lotados. A nossa avenida gastronômica, que é a Villeroy,
todo dia tem movimento, quer dizer, você vê uma dinâmica totalmente diferente hoje. Exato. Né? Mas a nossa classe política, ela entrou na mesma sintonia e está remando tudo para o mesmo lado, até porque se remar contra, não tem como dar certo, né? É verdade. Eu acredito que sim, Weber. Você falou uma coisa interessante. Em 2018, vamos dizer que 90% da população de quem você referia, Roraima era o estado do contra-cheque. Essa expressão, se você olhar de 2019 para cá, não existe mais no estado. Roraima já é o estado da soja. É o estado que produz aí, sabe, 200 mil hectares de grãos. Roraima já é o estado do milho. Roraima já é o estado que daqui, esse ano ainda, a gente vai ter o o óleo de soja engarrafado com a marca de Roraima. E tantas outras empresas estão surgindo no estado, já derivados desse tipo de situação. A gente falou agora há pouco, eu estava falando do Viva Roraima, em que eu presenciei uma série de negócios que eu não imaginava que tinha, e eu fiquei muito impressionado com o turismo, principalmente o turismo de fotografia. Eu não sabia que Roraima tinha, eu como bom roraimado, não sabia que 900 espécies de pássaros existem em Roraima. Que é uma média de 7 a 8 pessoas pousam todas as sextas-feiras em Roraima para apenas observar pássaros. Que é um turismo que eu não sabia que a gente tinha no nosso estado. E o turismo de alto valor agregado. O pessoal paga bem por isso. Paga bem. Hoje Roraima é o turismo da pesca esportiva lá no Baixo Rio Branco. Temos hotéis fantásticos lá no Baixo Rio Branco, de roraimenses, que recebem turistas do mundo inteiro. Se você olhar, tem cachoeira em Normandia, não sabia que tinha, tem cachoeira em Normandia. Tem mais de 100 cachoeiras catalogadas na nossa Secretaria de Cultura do Estado. Então, assim, o político tem que se preparar para o novo Estado, tem que se preparar para essa forma, respondendo a sua pergunta, essa sua forma dinâmica de conter os recursos, de gastar o recurso, inclusive, aqui em Roraima. Eu acho que essa é a nova política. O Denário, ele conta muito bem tudo. Uma das características boas deles, que eu sempre falo também, é que ele recorda bastante de todos os números do PIB. Então, se você perguntar quanto é que tem na conta do estado de Roraima hoje, ele sabe. O que tem para cair de débito daqui a 2 dias, ele sabe. E o bom disso tudo é que ele padronizou de um jeito que ele paga o funcionário com o salário. Se duvidar, ele paga o salário dia 20, se deixar. Por quê? Porque ele já se preparou contabilmente para isso. Então ele já fez toda a preparação, todo o planejamento do Estado para isso. Servidor público, para você ter uma ideia, Weber, mais de 7 mil servidores públicos ingressaram no Estado na época no governo de Antônio Denário. Promoções, nossas forças de segurança contam mais de 3 mil. O bombeiro teve mais promoções do que o número de efetivos de soldados e comandantes oficiais. E o que permitiu fazer tudo isso? Essa política, essa economia, essa forma de tratar o recurso público. Senão, a gente não tinha como chegar. Esse aí é um modelo que, vamos dizer, que orgulha e tem os resultados. Agora, a gente não pode esquecer que, mesmo com todo esse desenvolvimento, nós somos um Estado ainda que depende bastante de recursos, né? Exato. Que chegam do governo federal. Ainda há uma necessidade muito grande para a gente fazer obras complementares. Um exemplo disso é o próprio União de Tucuruí, que está aí sendo construído. Uma obra de bilhões de reais aí. Se não fosse o governo federal, jamais o Estado ia conseguir aportar obras como essa. E como é que você vê, Edilson, essa questão, né, que eu acho que é uma questão de visão de estadista que o próprio governador tem? Vocês, né, a grande maioria, Roraima foi o estado, né, que deu a maior votação para o Bolsonaro, né, proporcionalmente, né, mas a gente conseguiu, graças, eu acho que à habilidade e à visão estadista do próprio governador e sua, manter uma boa relação com o governo federal. Né? E muitas vezes eu acho que se gerou até aquela dúvida, como é que vai ser a relação, já que o negócio foi tão polarizado, né? Continua um pouquinho polarizado, mas como é que é tocar um Estado, né? Principalmente vocês dois que estão o tempo todo em contato com o Brasil, tocar um Estado que tem essa visão, querendo ou não, o governo federal tem sua
tem sua linha, né? Mais para a esquerda, tem os que estão mais para a direita e tal, tem essa particularidade. Como é tocar um Estado mantendo o bom relacionamento, mesmo tendo uma característica que a gente sabe, são questão de valores, a família, tudo isso que a direita característica do Brasil prega, é um negócio que você defende, o governador defende. Como que quer tocar isso e ficar todo dia, pô, como é que eu vou ser percebido se eu defender determinados conceitos? Eu acho que foi predominante a forma como o Denário lidou com todos os problemas que aconteciam em Roraima. Então, Roraima, foi falado, Roraima é menina dos olhos. Uma menina dos olhos que não recebeu recurso como menina dos olhos. Mas foi tratada pelo Denário como realmente um estadista que gosta do Estado e quer fazer pelo Estado. Eu acho que tudo isso influenciou para, assim, a gente não pode desprezar o Estado que está ali com a fronteira com a Guiana, que está produzindo 1 bilhão de barris de petróleo por dia. A gente não pode desprezar um governador que tirou Roraima do caos. A gente não pode desprezar um Estado que está aí produzindo a larga escala e que tem grande tendência a poder representar o Brasil em muitas outras situações, agora principalmente virando o corredor logístico ao lado da Guiana, da Venezuela. Então, assim, Roraima foi enxergada. Então, quando viram no Denário que ele não era um governador, se você procurar nesses 6 anos, problemas do governo Denário, teve escândalos. Que escândalos? Corrupção, teve desvios, teve um problema ou outro pontual. Mas é algo significativo que marcasse a gestão Antônio Denário. Não teve. Por que não ajudar um governo desse? Historicamente, se chegar a esse tipo de conclusão, era uma raridade, né? A gente via, era escândalo atrás de escândalo, respeitando, cada um teve sua participação na construção de Roraima. Ninguém está aqui para falar mal de nenhum político que passou ou que venha passar, né, pela condução do Estado ou dos municípios que compõem Roraima. Mas você, que veio, filho de um pedreiro, de uma dona de casa, conseguiu realizar o sonho do pai sendo engenheiro, construiu sua família, foi secretário, trabalhou junto ao DENIT, trabalhou junto à Prefeitura Municipal de Boa Vista, trabalhou num monte de projetos também pelo Brasil, e hoje chegou a ser vice-governador, como você mesmo disse, nunca imaginei que chegaria a isso. E claro, ninguém deixa de sonhar, o sonho é sempre para frente, ninguém sonha para trás, né? Então a gente sempre sonha com o melhor. Na tua visão, né? Aonde que está o Edilson para Roraima, hoje? O Edilson hoje é um vice-governador que já está há 3 anos quase como vice-governador e 7 anos como secretário de infraestrutura, que acompanhou todo esse processo de evolução do Estado, que hoje está ali do lado do Denário, acompanhando tudo que acontece no Estado e está sendo preparado, acho que pelo próprio Denário, por todo o conjunto do governo, para tocar esse Estado, para continuar todo esse trabalho. Como você mesmo perguntou, é uma tendência essa forma de administrar? Não é uma tendência, é uma característica de Roraima. Roraima só cresce se for trabalhada dessa forma. Roraima só cresce se tiver essa política de desenvolvimento. Então tenho certeza que assim, eu hoje como vice-governador, cargo que, se você me perguntasse há 4 anos eu sonhasse administrar, eu não imaginei, mas como bem falado, Deus tem seus propósitos, eu já me vejo assim como alguém que pode ajudar esse Estado a chegar mais longe ainda. Denário tirou Roraima de um ponto e trouxe até certo ponto. Está na hora da gente caminhar um pouco mais para frente. E eu já me sinto preparado para levar o Estado um pouco mais para frente, um pouco mais para cima, para poder fazer toda essa política de desenvolvimento, de agregar valor, de valorizar servidor. O que mais nós fizemos nesses últimos anos foi valorizar servidor público. Essa é a política do governo do Estado, porque servidor público é a principal ferramenta desse Estado. É ele que ajuda, quer queira, quer não, a poder desenvolver tudo isso que acontece. É o Exército, né? É o Exército. Então, assim, hoje eu me sinto preparado para poder dar continuidade nesse trabalho. Ser um salto na transformação que Roraima precisa continuar passando.
Aí você falou uma palavrinha que para muita gente aí soa estranho, né? Mas eu te perguntaria, seria continuidade ou inovação? Seria uma inovação. Uma inovação. Acho que continuidade, acho que a gente tem que aproveitar tudo que é bom. Tudo que é bom não vamos desprezar jamais. Programas interessantes, o Denário, vou citar assim, 2 programas que eu tenho maior paixão, Morar Melhor. Você imagina que com R$8.000 você transforma a vida das pessoas. Então existe um programa que foi premiadíssimo aí pelo estado de Roraima, assim, em vários cantos, que dá a liberdade de você, faz esse piso para mim, faz essa cobertura, faz esse forro, faz esse banheiro, faz essa cozinha. Me dá um banheiro, né? Me dá um banheiro. Me dá um banheiro. Então é um programa que precisa ser melhorado, precisa aumentado, precisa dar uma continuidade, precisa até ser inovado pelo aspecto que ele tem. Então a gente tem o Cesta da Família. Quantas famílias a gente sabe que é um problema, inclusive com a imigração desenfreada, você imagina a quantidade de pedintes que a gente não teria ou de pessoas em situação de mais vulnerabilidade se a gente não tivesse o programa Cesta da Família para ajudar famílias. São políticas que hoje são extremamente necessárias. Exatamente. Mas na inovação vem aquela pergunta, e normalmente o engenheiro tem essa característica, né? Que eu não gosto do termo. Eu acho que a gente tem que tratar o termo assistencialismo como algo provisório. Exato. Né? As pessoas têm que, na realidade não é o peixe, é realmente aprender a pescar. E a gente sabe que também não dá para fazer isso da noite para o dia, né? Mas assim, qual é o sonho do Edilson, né? Com essa perspectiva de repente, dar continuidade ao projeto de um grupo político, né? Que entrou na política não sendo político, né? Que pouca gente acreditava que daria certo. Tanto é que você falou, ó, quem vai se candidatar a governador no estado quebrado. Não, ninguém quer porque ninguém vai conseguir recuperar. E o estado hoje é outro, né? E amanhã será outro. Mas esse outro vai depender do que a gente acertar hoje. Exato. Né? Você acredita que a população ela está consciente, você que anda o estado todo, ela está consciente dessa mudança que houve e que não consegue mais olhar para os modelos anteriores? Acredito. Inclusive disso, a prova é que de uma média de 70% a 80% aprova a gestão Antônio Denário. Eu me incluo na gestão Antônio Denário. Então, boa parte da população aqui está consciente de que houve mudança no estado de Roraima. É um caminho para você sem volta, a produção de grãos no nosso estado. Hoje, se você me perguntasse, Roraima é um estado agrícola? É um estado agrícola. Roraima é um estado do agronegócio? É um estado do agronegócio. Roraima é um estado que podem ter outras indústrias, como a gente já viu aqui, que para se estabelecer estão abertas. A prova disso, o Distrito Industrial nunca recebeu a atenção que recebeu no governo Antônio Denário. Hoje já foram investidos no Distrito Industrial quase 50 milhões de reais em drenagem, pavimentação e urbanização, fora a distribuição de títulos definitivos. Ali, para quem não conhece, mas a gente tem quase 5.000 funcionários trabalhando ali, diariamente. Outras empresas que nem acreditavam hoje estão se instalando ali no distrito e a gente vê esse número bem expressivo agora. Se você pegar o último ranking, mais de 100 empresas só nesse ano já se instalaram ali no distrito. Porque agora já tem segurança, o caminhão chega, o carro não chega mais sujo, tinha atoleiro no distrito. Aquela rua principal ali da Green Caminhões, cansei de ver caminhão atolado. Onde tem a cooperativa de transporte, as carretas não chegavam para estacionar. Então, qual era o valor que o empresário do distrito tinha para o governo? Acho que ele não era nem lembrado, né? Qual era o valor que ele tinha? Não sei, ele não tinha nem a chance de ter o documento da área dele. Hoje ele tem esse documento. Hoje ele tem a área dele asfaltada, iluminada. E a gente vai continuar investindo no distrito. Então, assim, é a visão que a gente tem. Então, de desenvolvimento, não só no agronegócio, mas em várias outras áreas aqui do estado. Então, assim, tenha certeza que
que essa política chegou para ficar. Para ficar. Edilson, ele está chegando ao final, mas é uma pergunta que a gente não deixa de fazer. Todos que vêm bater papo com a gente aqui, a gente faz esse questionamento. Qual é a mensagem do engenheiro, do pai, do marido, do filho, do político, para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão chegando no mercado, chegando, que eu digo, saindo do banco de faculdade, descendo no aeroporto internacional de Boa Vista, né, que também agora vai ter Porto Seco, né? Também tem um monte de coisa que está acontecendo com o Estado. Qual é a mensagem que você tem para essa população que voltou a acreditar no Estado? Muitos, eu acho que já houve uma evolução de passar a se orgulhar do Estado, né, onde nasceu, onde mora. Qual é a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Acredite no Estado de Roraima. Acredite nas pessoas. Acredite que aqui é um lugar que você pode crescer, você pode desenvolver. Sua empresa vai ter visibilidade, sua empresa vai ter chance de crescer, porque a disciplina, a metodologia que rege esse Estado é de crescimento. Acredite que é um Estado que hoje que precisa de pessoas novas, com ideias novas, há espaço para N áreas no nosso Estado. A gente é muito carente ainda de certas, de muitas e muitas áreas, nos diversos segmentos de economia, de infraestrutura. Então, acredite no Estado de Roraima, acredite no potencial das pessoas que moram aqui. Muita gente trabalhadora, muita gente querendo mudar o Estado de Roraima, muita gente que quer investir aqui. Eu acho que Roraima é dos roraimenses, mas é dos roraimados também. A gente tem que aprender, uma das coisas que eu gosto bastante do governo Denário, e tem um pouco de correlação a essas perguntas que você está me fazendo, é que em torno de 40% do secretariado do Denário é servidor concursado. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque a política de valorizar quem já está dentro do governo. Então você que já está aqui, você que está chegando, tenho certeza que nós valorizamos muito as pessoas que querem produzir aqui no Estado a partir daí. Não, sem dúvida. Só quero te agradecer, agradecer pela vinda. E pessoal, uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Tem muita gente que diz, eu não gosto de política, eu não acredito em política. Eu acho que é um grande erro também, porque a gente acaba esquecendo que se a gente não definir o que é bom para a gente vai ser governado pelo que não presta para a gente. Então é um momento que a gente tem que refletir muito sobre a questão da importância do poder público na vida, no desenvolvimento do nosso Estado, mas principalmente a gente precisa não só acreditar, né, no trabalho que é feito pelo poder público, que tem que dotar o Estado de infraestrutura para o desenvolvimento da iniciativa privada, mas também o exemplo que o Edilson falou. Ele é um servidor público que hoje chegou a vice-governador e, pelo que ele falou aqui, tem sonhos maiores pela frente, sonho de ser governador do Estado. Então pode ser o primeiro governador servidor, né, a tocar esse Estado. Então, se isso aconteceu com o Edilson, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer para quem acreditar no seu potencial e, principalmente, acreditar no Estado que está dando certo e que vai dar mais certo ainda. Tudo é uma questão de tempo e no tempo de Deus. Amém. Obrigado, Edilson. Obrigado, pessoal, e até a próxima segunda-feira. Grande abraço.